Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho. Vamos à nossa segunda videoaula sobre geometria plana. O nosso papo hoje é para falar sobre os triângulos, suas características e classificações, e também depois falar um pouquinho sobre as chamadas sevianas notáveis, diferenciar aí o que é uma mediana, de uma bissetriz, de uma altura, enfim, ok? Estão prontos? Então, toca a vinheta. Muito bem, senhores. O nosso papo inicial hoje é para falar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Talvez intuitivamente tu saiba disso, né? Tu sabes que em qualquer triângulo, pode ser futuramente equilátero, isósceles, escaleno, o que for, a soma dos três ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Agora, se alguém te perguntar o porquê disso, a explicação ou uma delas é você pensar assim, ó. Lembra que você viu na nossa última videoaula o fato de que duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos internos, lembras? Então, tipo, se aqui era alfa, ó, aqui também era alfa. Isso aqui era a base para que você prove agora o teorema angular de Tales. Então, acompanhe lá comigo. Vamos lá, bora. Temos aqui um triângulo de ângulos alfa, beta e teta, onde a intenção é provar que a soma deles é igual a 180 graus, ok? Então, vamos lá. Eu vou traçar aqui uma reta R, ó, que é paralelo a uma reta que passa pela base AB, ok? E vou traçar aqui, naturalmente, uma transversal, para que a figura se assemelhe ao que você acabou de ver aqui à tua esquerda. Agora, dá uma espiadinha para mim, para esse par de ângulos aqui, ó, em amarelo, esse aqui de baixo, ó, e esse aqui de cima, olhou? Bom, repara que eles estão entre as paralelas em lados opostos. Logo, eles são alternos internos. Logo, tem a mesma medida. Então, se aqui é alfa, aqui também será alfa. Agora eu vou retirar essa transversal daqui, ó, e vou trazer ela para cá, ó. Pronto. E aí, de forma análoga, senhores, ó, se esse ângulo aqui azul vale beta, pelo fato de eu ter ângulos aqui alternos internos, eu vou ter a mesma medida. Se aqui é beta, aqui também será beta. E agora repara, né? Que lá em cima, ó, repara que eu estou formando um ângulo de meia volta. Ou seja, se eu somar alfa mais beta mais teta, ó, de fato vai ter que dar igual a 180. Pronto, gente. Está provado aqui, então, o teorema angular de Tales. Isso aqui, logicamente, vai servir de base para futuramente provar o quanto que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, de um pentágono, de um hexágono e por aí vai. Basta fatiar as figuras em vários triângulos, ok? Muito bem, eu quero falar contigo agora sobre o chamado teorema do ângulo externo. O que ele fala? Mas primeiro, eu quero tentar te induzir a pensar sobre ele. Dá uma espiadinha para cá, meus amigos, ó, e me responda as seguintes perguntas. Aqui eu vou te dar que esse ângulo vale 80 graus e aqui em cima 70 graus. Primeira pergunta, quanto vale o ângulo azul? Vai, de cabeça. Bom, 80 mais 70 dá 150. Para fechar um triângulo, falta o quê? Faltam 30 graus. Agora me diga, quanto que vale, meus amigos, esse ângulo aqui de fora, ó, que é o chamado ângulo externo desse triângulo? Bom, 30 graus, repara que para dar meia volta, falta o quê? Faltam 150. Tenta ver se você observou, gente, alguma relação, ó, entre esse ângulo e esse ângulo. Se já observou, deixa quieto um instante, vai. Não conta para ninguém. Olha para cá agora e me diga, vai. Se esse ângulo aqui é 60 graus e esse daqui ó, é 40 graus, me diga, quanto vale o ângulo C? Quanto vale o ângulo rosinha aqui de cima? Vamos lá comigo? 40 mais 60 dá 100. 100 para fechar um triângulo, falta o quê? Falta 80 graus. Agora, ao prolongar o lado BC, ó, eu vou formar aqui o ângulo externo em verde. E esse ângulo externo, ele vale quantos graus? Bom, 80 para dar meia volta, faltam 100. Tenta ver agora a relação que tem entre esse ângulo e esse ângulo. Acho que você já desconfiou, né? Você desconfiou que sempre que eu somo dois ângulos internos, sempre vai dar o externo não adjacente a eles. Como é que é? Ó? É a soma de dois internos, sempre vai dar o externo não adjacente a eles. Então é sempre assim, meus amigos, não é coincidência. Isso você pode provar de forma literal, se você quiser. Sempre que você somar dois ângulos internos de um triângulo, ó, sempre vai dar o externo não adjacente aos primeiros. Então, alfa mais beta ó, vai ser igual àquele ângulo lambda, por exemplo.
tá? Então, isso de maneira mais genérica ainda, você pode escrever dessa maneira aqui, ó. Acompanha lá comigo, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Repara que nessa figurinha aqui, então, o ângulo A mais o ângulo B vai dar o ângulo E. Repara que aqui embaixo, ó, o ângulo G, ele vai ser a soma do C mais B. E depois aqui à direita, o ângulo F, ó, é a soma de A mais C. Então, o externo é sempre a soma de dois internos, não adjacente a eles. Ok? Muito bem. Bom, visto o teorema do ângulo externo, eu quero agora lembrar contigo a classificação de um triângulo, segundo dois critérios. Lembra lá comigo, vai. Eu posso classificar um triângulo quanto aos lados e futuramente quanto aos ângulos. Ele é, primeiramente, equilátero quando tiver três lados iguais e, consequentemente, três ângulos iguais. Naturalmente, se você pegar 180 e dividir por 3, cada ângulo vai valer quanto? 60 graus. Esse triângulo aqui, gente, tá? Ele é tão especial que vai ter uma aulinha só sobre ele, tá? Quando você assistir a aula sobre polígonos regulares, nós vamos falar um pouquinho sobre o triângulo equilátero em especial, ok? Bom, triângulo isósceles é aquele que vai ter dois lados iguais e, consequentemente, dois ângulos iguais. Só fica ligado que é o seguinte, tá? Como é que eu sei onde estão os ângulos iguais? Por que os ângulos iguais não são tipo esse daqui, ó, e esse aqui de cima? Por que seria esses caras aqui de baixo? É porque é assim, tá? Os ângulos iguais, eles são sempre opostos aos lados iguais. Então, se esse lado é igual a esse lado, é porque esse ângulo é igual a esse ângulo. Sacou? Então, por exemplo, assim, ó. Se eu chegar para ti aqui embaixo, ó, e falar, por exemplo, vamos lá, aqui embaixo, ó. Opa. Se eu te falar que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui de cima, então agora me diga, quais são os lados iguais? Bom, os lados iguais são os lados opostos aos ângulos iguais. Então, se esse ângulo é igual a esse ângulo, veja quem são os lados iguais. Ó, esse lado aqui e esse lado aqui, ó, porque são os lados opostos aos ângulos iguais. Então, esse lado é L, aqui também será L. Legal? Então, às vezes a figurinha não vem tão bonitinha assim, então saiba identificar a partir dos ângulos quem são os lados iguais e vice-versa. Ok? Bom, e por fim, o triângulo escaleno é aquele que vai ser um triângulo totalmente irregular. Totalmente irregular, por quê? Porque tem todos os lados diferentes e, naturalmente, terá todos os ângulos também diferentes. Bom, essa classificação que você acabou de ver aqui agora, ó, é a classificação quanto aos lados. Agora eu vou classificar um triângulo, senhores, quanto aos ângulos. Aí, quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. Meus amigos, ele será acutângulo quando os três ângulos forem ângulos agudos. Três ângulos cuja medida for menor que 90 graus. Ok? Ele será um triângulo retângulo quando um dos ângulos for reto. Naturalmente que eu vou ter dois outros ângulos, ó, agudos e complementares, né? Como a soma dos três tem que dar 180 e um já vale 90, então os outros dois serão ângulos complementares. Ok? E o triângulo obtusângulo é aquele que vai ter um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Agora, só uma coisa que me veio na cabeça aqui, tá? Como é que você sabe se o triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Aí tu vai me dizer, eu olho para a figura. Tá, beleza. Mas se o cara chegar para ti agora e falar assim, eu tenho um triângulo em que os lados têm as medidas 4, 5 e 7. Como é que eu sei se esse triângulo aqui, meus amigos, ó, tem esse formato aqui ou esse formato aqui, ó. Deixa eu só me tirar aqui da tela um pouquinho para que você possa me ver ali, ó. Quer dizer, não me ver, né? E aí, como é que eu sei se ele é assim, assim ou assado? O que você pode fazer? O que eu vou te falar agora, tá? Tem uma explicação lógica associada à lei dos cossenos, que você viu lá na trigonometria. Lá você pode provar isso. Mas é assim, ó. Eu tenho três lados, tá? A, B e C. E vamos já partir da premissa, tá? De que o A é o maior lado, tá? O A é o maior lado. Aí, se A quadrado for igual a B quadrado mais C quadrado, é porque o triângulo vai ser retângulo. Lógico, né? Ele equivale aqui, ó, ao teorema de Pitágoras. Então, se A quadrado for igual a B quadrado mais C quadrado, é porque ele é retângulo. Agora, se
o maior lado ao quadrado for menor que b² mais c², aí ele vai ser acutângulo. Agora, caso o a² seja maior que b² mais c², aí ele vai ser obtusângulo. Então, meus amigos, como nesse caso aqui o maior lado é o 7, ó, vejamos, 7 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Vamos ver aqui a esquerda, ó, 49, a direita, 16 mais 25, o que dá isso? Dá 41. Repara que 49 ó, é maior que 41. Então, o a² é maior que b² mais c². Lógico que esse triângulo aqui, então, ó, vai ser um triângulo obtusângulo. Ele vai ter um ângulo obtuso. Legal, meus amigos? Então, segue a dica para se o cara quiser classificar um triângulo segundo aos ângulos, a partir de suas medidas, você pode fazer, então, esse processo aí. Legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Feito isso, dá uma espiadinha para mim agora nesse exemplozinho aqui, ó. Acompanhe lá comigo. Até seria bacana você pausar o vídeo antes, tá? E tentar fazer a questão sozinho, tá? Já pausou? Já voltou? Tá, vamos lá então comigo, acompanhe lá. ABCD é um quadrado. ADE é um triângulo equilátero. Eu quero saber quanto vale aquele ângulo X. Tá, primeira coisa, vai. Quadrado tem lados iguais e ângulos iguais, certo? Aliás, por sinal, os ângulos são iguais a quanto, lembra? No quadrado? 90 graus, né? Então é 90, aqui é 90 e assim por diante. Legal? Então, beleza. Show de bola. Segundo, o triângulo equilátero possui 3 ângulos iguais. 3 ângulos iguais, ó, a 60 graus cada um. Então, 60, 60 e 60. Tá, beleza. Mas eu quero saber quem é esse ângulo X aqui, ó. Talvez dê uma falsa impressão, tá, de que aqui, ó, o X e o 60 somados vão dar meia volta. Mas não, ó, é um pouco menos que meia volta. Até mesmo porque para dar meia volta eu teria que prolongar aqui, ó, o DE, ó. E aí o DE cairia aqui em cima. Então, realmente, tudo isso aqui ó, é meia volta. Mas o par de ângulos em azul não dá meia volta. E aí, para saber quem é o ângulo X, olha a dica que eu vou te dar. Galera, o triângulo equilátero, ele não tem ângulos iguais? Tem, né? Tem ângulos iguais e lados também iguais. Só que eu acho que antes eu fiz uma coisa aqui, ó, rapidinho comigo. Ó. Se aqui vale 60 graus, ó, naturalmente para chegar a 90, aqui é 30, legal? Tá, agora sim. Agora visto isso, vamos lá. O lado que eu desenhei para ti aqui, gente, ó, é o lado do triângulo equilátero, que eu chamei de L. Como o triângulo equilátero tem 3 lados iguais, então vai ser L, L e L. Vou botar aqui para ti, ó, L, L e L. Opa, pronto, ó, legal. Agora repara que esse lado L aqui embaixo, ó, o lado AD, ó, ele também é lado do quadrado. Então aqui vai ser L, 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 porque o quadrado também vai ter lados iguais, concorda não? Tá. E aí, isso acabou gerando uma consequência. À tua esquerda, se você observar aqui, meus amigos, ó, nesse triângulo verde, você acabou de provar, sem querer querendo, que esse lado aqui ó, é igual a esse lado aqui. Ó. Nós temos, por uma consequência, 2 lados iguais. Porque repara que o lado do triângulo equilátero é o próprio lado do quadrado. Né? Opa, se eu tenho 2 lados iguais, meus amigos, ó, eu vou ter também 2 ângulos iguais. Lembra aquele papo? Os ângulos iguais são os ângulos opostos aos lados iguais. Repara que os lados que eu destaquei aqui, ó, eles estão opostos aos seguintes ângulos. Se aqui ó, é x, aqui ó, também será x. Pronto. Legal. Aí no triângulo verde, x mais 30 tem que dar o quê? 180. Daí vem 2x igual a 150, x igual a 75. Pronto, então essa é a medida do ângulo X. 75, faltou botar aqui, ó, graus. Prontinho, meus amigos. Legal? Muito bem. Agora, para fechar essa parte inicial de triângulos, eu quero que você me diga uma coisa. Dá uma espiada comigo aqui um instante, vai. À tua direita. Aqui nós temos 3 palitos. Um palito que mede 2 centímetros, outro que mede 5, outro que mede 8. E no segundo momento, nós temos aqui ó, um palito que mede 3, outro que vale 4, outro que vale 6. Intuitivamente, eu quero que você me responda o seguinte. Em qual dos 2 casos eu consigo pegar os palitos e formar um triângulo? E aí? Será que no primeiro caso, meus amigos, aqui, ó, eu consigo pegar esses palitos, ligar um no outro aqui ó, e formar um triângulo? O que você acha? Ah, eu vou pegar esse palito que vale 8 aqui, vou jogar aqui, ó, o 2 vou jogar aqui, ó. Será que eu consigo fechar ali um triângulo, gente?
Sim ou não? O que você acha? Quem falou não, acertou. Não consegue realmente. Mas não consegue por quê? Porque é o seguinte, tá? Tem um papo que fala na chamada desigualdade triangular, que é assim, vamos lá. Aqui nós temos três medidas de lados, tá? A, B e C. Eu já vou partir da premissa de que o A é o maior lado, tá? Então, tipo, aqui o A seria o 8, aqui na direita o A seria 6, por exemplo. Para que isso aqui, ó, forme um triângulo, é necessário que o valor de A seja menor que a soma dos demais lados. Então, para que se forme um triângulo, é necessário que a maior medida seja menor que a soma das outras. Então, por exemplo, aqui à tua esquerda, ó, eu não consigo formar triângulo. Porque o 8 ó, não é menor que 2 mais 5. Repara que 8 não é menor que 7. Então, aqui realmente ó, eu não formo triângulo. Agora, aqui à direita eu formo. Porque o maior lado, que é 6, é menor que a soma dos demais. 6 é menor que 3 mais 4. Aí sim. Beleza? Então, me responda para mim. Vamos ver aqui, ó. Os lados 6, 7 e 12. Eu consigo pegar esses três lados aqui ó, e formar um triângulo? Vamos ver. Bom, para conseguir, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. E é? Sim, 12 é menor que 13. Então, aqui sim, ó, eu consigo formar triângulo. Legal, gente? Então, isso aqui é chamada desigualdade triangular. Inclusive, no teu material didático vai ter uma questãozinha do Enem que fala exatamente sobre isso aqui. Agora não recordo o número, mas ela tá lá bonitinha. Legal? Muito bem. Agora eu vou para um campo um pouco mais teórico, tá? Eu quero lembrar contigo agora as chamadas sevianas notáveis de um triângulo. O que é uma seviana? Gente, seviana é qualquer linha que sai de um vértice e vai até o lado oposto. Isso aqui é uma seviana. 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 Agora, algumas sevianas são notáveis, porque fazem coisas em especial, ou porque bate no ponto médio, ou porque é perpendicular a um lado, enfim. E aí é essas que eu quero lembrar contigo agora. Então, acompanha lá comigo, vai. Primeira seviana notável, a mediana. Ela faz o quê? Ela parte de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Ela divide o lado ao meio. Naturalmente, eu vou ter aqui ó, três medianas, a mediana relativa ao vértice A, ao vértice B e ao vértice C. Essas três medianas se tocam num ponto. Esse ponto é o chamado, quem é que lembra aí? Baricentro. Baricentro ou centro de gravidade, centro de massa, né, que se fala. Esse ponto, meus amigos, é o ponto que consegue equilibrar um triângulo. Então, baricentro é o centro de equilíbrio de um triângulo. Então, baricentro o que é? É o ponto de encontro das medianas. Tem uma propriedade do baricentro, tá, que eu quero que você grave, talvez não para agora, mas para futuramente, que fala o seguinte, ó. O baricentro ele vai separar as medianas em duas partes. Como é que é? O baricentro separa as medianas em duas partes. Em duas partes iguais? Negativo. Em duas partes proporcionais, que sempre estarão na razão de 1 para 2. A parte que tem extremidade no vértice é sempre o dobro da que tem por extremidade o ponto médio. Então, se M1G vale 10, então GA vai ser 20, ok? Muito bem, tá aqui, ó. Muito bem, agora a segunda seviana notável, altura. A altura, como o nome fala, quer dizer, você sabe intuitivamente, né? Que é um segmento que é perpendicular a um lado, ou no caso aqui a base. Então, para ser altura, tem que partir de um vértice e ser perpendicular ao lado oposto. A altura é o mesmo que mediana? Até pode ser. No triângulo equilátero coincide, mas a princípio não. A altura tá, não bate no ponto médio, legal? Ao encontro das alturas se dá o que eu chamo de ortocentro. Então, se alguém na rua te falar em ortocentro, o que é ortocentro? Ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Gente, repara que esse ortocentro, nesse caso aqui, ó, ele é um ponto interno ao triângulo, né? Sempre será assim? Não. Será assim quando o triângulo for acutângulo. Quando o triângulo for acutângulo, o ortocentro é um ponto interno. Quando eu tiver aqui ó, um triângulo retângulo, aí as alturas vão se encontrar aqui ó, no ângulo reto. Ó. Esse pontinho aqui ó, me dá o encontro
das três alturas desse triângulo. Então, no triângulo retângulo, o ortocentro está bem em cima do vértice que indica o ângulo reto. E quando o triângulo for obtusângulo, aí o ortocentro é um ponto externo a esse triângulo. Sacou? Tá. Vamos lá. Próxima seviana, a chamada bissetriz. Gente, o que é bissetriz? Bissetriz é uma linha que separa o ângulo ao meio. Então, repara aqui, ó, esse ângulo aqui, digamos, inicialmente valia alfa, ó, agora vai ser alfa sobre 2, alfa sobre 2. Bom, ao encontro das bissetrizes, eu vou ter o chamado incentro. Incentro, meus amigos, é o ponto de encontro das bissetrizes. Ele representa para mim o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Então, o centro de uma circunferência inscrita a um triângulo é o chamado incentro, é o ponto de encontro das bissetrizes. Ok? Bom, agora eu vou te falar de uma coisa aqui, ó, de uma chamada mediatriz. Vamos lá? Mediatriz, que nem sempre vai ser uma seviana. Isso por quê? Primeiro, o que é mediatriz? Galera, dá um segmento de reta AB. Mediatriz é todo segmento ou toda reta perpendicular a um segmento no seu ponto médio. Como é que é? É mediatriz, o que é? Mediatriz, ó, é qualquer reta ou segmento de reta perpendicular a um segmento no seu ponto médio. Então, em relação ao segmento AB, ó, R é a reta mediatriz a esse segmento. Então, vamos lá. Num triângulo, ó, nós temos aqui, ó, o ponto médio da base, digamos, AB, ó. Opa, aqui o ponto médio do lado AC e aqui o ponto médio, opa, aqui, ó, isso, aqui, ó, o ponto médio do outro lado. Nesses pontos médios, ó, eu traço retas perpendiculares a cada lado. Ao encontro dessas mediatrizes, ó, nós temos o chamado circuncentro. E o que é o circuncentro? Circuncentro é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo. Ok, meus amigos? Então, de novo, primeiro, o que é mediatriz? Mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento no seu ponto médio. Ela nem sempre é seviana, porque nem sempre, ó, ela parte de um vértice. Ao encontro delas, se dá o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita. Legal, meus amigos? Tranquilo? Sossegado? Então, tudo que você viu aqui, ó, está resumido nesse quadrinho aqui, ó. Grava para mim. Bico. O que é bico? Baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Baricentro, encontro das medianas. Incentro, encontro das bissetrizes. Circuncentro, encontro das mediatrizes. Ortocentro, encontro das alturas. Detalhes importantes, assim, ó. Quando o triângulo for equilátero, quando ele for o triângulo perfeito, o triângulo regular, todos os pontos coincidem. Baricentro vai ser igual a incentro, que vai ser igual a circuncentro, que vai ser igual a ortocentro. Coincide. Se o triângulo for isósceles, aí esses pontos, ó, serão sempre alinhados. Estarão sempre, ó, colineares. Então, tipo, aqui vai estar o baricentro, aqui vai estar o ortocentro e por aí vai. Então, no triângulo isósceles, os pontos notáveis estarão alinhados. No equilátero, eles são coincidentes, tá? Eu não quero falar sobre isso agora, tá? Mas isso aqui depois vai desovar na aula sobre polígonos regulares, tá? Quando eu falar sobre circunferência circunscrita a um triângulo equilátero, inscrita e por aí vai, tá? Isso aqui não é para gravar agora, tá? Isso aqui eu vou retomar contigo lá na aula de polígonos regulares. Mas saiba que isso aqui, ó, não serve para nada, tá? Quer dizer, não é que não serve para nada, né? Serve para alguma coisa? Talvez não para hoje, mas para futuramente falar de polígonos regulares. Então serve sim para alguma coisa, talvez não para hoje, mas para daqui a algumas semanas. Legal, meus amigos? Com isso, nós encerramos mais uma aulinha aí de geometria plana, tá? Nosso próximo encontro aí será sobre polígonos em geral. Eu quero te falar como se calcula o número de diagonais, soma de ângulos internos, ângulos externos de uma figura qualquer. Valeu, senhores! A todos uma boa semana, felicidades e até a próxima videoaula.